A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero meditar junto com vocês no livro de Lucas. O capítulo é o 12 e o verso é o 22 em diante. A seguir, Jesus dirigiu aos seus discípulos dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo por seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, o Senhor nos diz nessa palavra que nós não devemos ficar preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, o que vai acontecer com a nossa vida. Nós devemos confiar no Senhor e buscar primeiramente o reino de Deus. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, eu creio que Deus está dizendo, assim como você me colocar, se você me colocar em primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas eu vou acrescentar para você, porque eu sei que você precisa de todas elas. A palavra de Deus diz que o Senhor Ele supre todas as nossas necessidades. Mas, irmãos, eu devo confessar que eu particularmente vejo que não é fácil nós exercermos a nossa fé diante de lutas, diante de aflições, diante de tribulações, porque nós somos humanos e não é fácil você descansar no Senhor. Quando você se depara com problemas em cima de problemas, principalmente quando nós falamos aqui de problemas financeiros, nós temos que nos alimentar diariamente de Deus, da palavra do Senhor, orar continuamente e trazer à nossa memória tudo que nos traz esperança. Porque às vezes nós olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, nós olhamos para as circunstâncias, para aquilo que nos sobrevém todos os dias, e muitas vezes dá vontade de desistir de tudo, dá vontade de desanimar. Muitas vezes nós pensamos, olha, Deus não está comigo, Deus me abandonou. Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Tudo isso que nós passamos aqui, irmãos, ele serve para um propósito, um plano que o Senhor tem na nossa vida. É uma preparação para nos fortalecer, para nos forjar, para que nós estejamos preparados lá na frente para aquilo que o Senhor tem para colocar em nossas mãos. Eu sempre comento com o meu esposo que o Senhor ele tem níveis de aprendizado, níveis de entrega, níveis de respostas e níveis de revelação da palavra de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, eu vejo essa dificuldade em mim. Muitas vezes nós estamos aqui lendo a palavra e tem muitas revelações acerca da palavra de Deus que ainda eu não compreendo. Mas algumas das quais, quando eu vou lendo, fica tão claro. E eu conversando com Deus outro dia, eu falei, Senhor, por que algumas palavras ficam claras, muito fácil de interpretar, muito fácil de compreender, e algumas, principalmente quando se fala sobre o futuro, sobre o arrebatamento da igreja, sobre as coisas de Deus lá na frente, eu tenho uma certa dificuldade de compreensão. E o Senhor me disse assim, olha, aqui existem níveis de aprendizado dentro da palavra de Deus, níveis de amadurecimento,
níveis de conhecimento. Então, irmãos, eu entendo que o Senhor, Ele nos diz com essa palavra hoje que nós devemos priorizá-lo, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, literalmente colocar o Senhor como as primícias da nossa vida. Ao levantar, quando nós acordarmos pela manhã, primiciar o Senhor com oração, com hinos, com agradecimento por mais um dia, ter aquela intimidade, aquele relacionamento mesmo com Deus. Se o Senhor disse que quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas Ele vai acrescentar, nós temos que confiar nessa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não mente, ela é fiel e ela é verdadeira. Se Deus nos promete, é porque Ele vai cumprir. Eu já passei, meus irmãos, por situações muito difíceis na nossa casa. Muitas vezes nós com o dinheiro contado para pagar algumas contas, muitas vezes sem dinheiro nenhum para poder suprir algumas necessidades da nossa casa. E em uma dessas situações, eu me lembro assim que eu falei, Senhor, o Senhor sabe, tua palavra diz que o Senhor sabe de tudo que nós precisamos. E eu não vou me preocupar, não vou ficar ansiosa, eu vou descansar no Senhor. Mas aquilo assim, isso entrou dentro de mim com uma convicção tão grande de que eu poderia ficar tranquila, que o Senhor estava cuidando de tudo, que Ele via e Ele sabia do que eu precisava, que foi uma entrega verdadeira do fundo do meu coração. E quando eu entreguei e descansei, irmãos, assim, foi nítido e claro o agir de Deus. Foi de um dia para a noite, o Senhor trouxe a provisão e nós conseguimos ali honrar com todos aqueles compromissos dos quais nós precisávamos e não tínhamos como honrar. Isso é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele se agrada de que nós confiamos nele, de que nós cremos nele. Ele se agrada de que nós entregamos tudo na mão dele, cremos nele e confiamos que ele vai suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia diz que o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador significa ele recompensa a sua fé. Ele te recompensa quando você acredita e confia que ele vai fazer algo por você. O Senhor falava isso, eu creio, porque ele já sabia que no mundo que nós vivemos hoje, a ansiedade, a preocupação, ela tem sido assim um dos principais motivos de causa de doença nas pessoas. A preocupação em excesso, irmãos, ela traz muitos problemas, uma série de consequências para a nossa saúde física e mental. Ela pode trazer até transtornos como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobia, uma série de problemas de saúde. Tem uma palavra também que o Senhor vai nos dizer assim, não fiquem ansiosos ou preocupados com coisa nenhuma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus as suas petições, com ação de graça. E o Senhor guardará a mente e o coração de vocês. E a paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês. Então, irmãos, quando nós estivermos tristes, ansiosos, preocupados, sobrecarregados, a palavra do Senhor diz assim, entrega o teu fardo pesado, que Deus vos aliviará. Então, eu entendo que nós temos que orar. A oração, irmãos, ela é a chave da vitória. Quando nós oramos e entregamos ao Senhor, apresentando diante dele tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos fere, barreiras são quebradas. Eu falo que as correntes são quebradas, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que oprime, quando a luz chega, as trevas têm que sair. Tem uma palavra que diz que quando nós oramos, um arco de proteção do Senhor nos envolve e nos blinda. Então, irmãos, essa é a chave, a oração. A oração é a chave da vitória, a oração é a coisa mais preciosa que Deus deu para nós, eu falo, é a oração. Porque você pode ter uma conexão, você pode ter uma intimidade direta com Deus. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Então, nós temos o livre acesso ao trono. Nós fomos justificados por aquele sangue e nós nos tornamos justos diante do Pai. Logo, nós temos acesso livre ao trono sagrado. E ali a palavra de Deus diz que o Senhor, ele não está surdo para que ele não possa nos ouvir. E a mão dele também não está encolhida para que não possa nos salvar, nos socorrer. Eu creio, irmãos, que o Senhor hoje nos chama para essa busca,
para essa primícia, colocar Ele em primeiro lugar, colocar o reino dele em primeiro lugar. Às vezes Deus tem nos chamado para fazer algo por Ele. Às vezes Deus não tem nos chamados para pregar a palavra. Às vezes Deus tem nos chamados para louvar. Às vezes Deus tem nos chamado para simplesmente ser um pai, ser uma mãe, cuidar bem da nossa casa, da nossa família. Coisas simples, as coisas de Deus são simples. E às vezes nós estamos negligenciando aquilo que Deus nos chamou para fazer. E quando há uma desobediência, também há uma retenção de bênção. Que hoje, irmãos, o Senhor possa abrir os nossos olhos, tirar as escamas, ampliar a nossa visão, nos mostrar, trazer à luz aquilo que está impedindo, aquilo que está fazendo com que nós retrocedemos ao invés de avançar naquilo que o Senhor sonhou, naquele plano que o Senhor tem para nós. Porque, irmãos, às vezes nós pensamos que certa ou determinada coisa é bom para nós, mas só quem sabe o que é bom para nós é o Senhor. A palavra dele diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, irmãos, que hoje nós possamos não alimentar nossa mente com preocupação nenhuma, mas antes depositar toda a nossa confiança no autor e consumador da nossa fé, crendo, confiando de que o nosso Pai, Ele está cuidando de tudo, que tudo aquilo que nós estamos necessitando, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja dentro do nosso lar, seja, irmãos, no nosso trabalho, seja na nossa empresa, crendo que o Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, Ele vai fazer acontecer. E nós só temos que confiar e apresentar diante dele as nossas petições. E já agradecer, crendo que Ele já ouviu a nossa oração e que Ele já nos recompensou por isso. Mas eu sempre falo aqui e eu gosto de frisar, o Senhor, Ele sempre vai fazer a parte dele, mas é muito necessário que nós também façamos a nossa parte. Seja com entrega, de busca, levantar cedo, orar, primiciar o Senhor, louvar, engrandecer o nome dele, testemunhar aquilo que Ele já fez na nossa vida, falar para alguém sobre o Senhor, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, fazer algo para Deus. Às vezes nós queremos fazer missões, às vezes nós queremos fazer a obra eu vou fazer a obra na África, eu vou fazer a obra em favelas. E muitas vezes, irmãos, nós estamos negligenciando de fazer a obra até dentro da nossa própria casa, com o nosso filho, às vezes com o nosso próprio marido, às vezes com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa parentela. E como nós podemos querer fazer algo grande para o Senhor, se nós não somos capazes nem de evangelizar a nossa própria casa? O nosso primeiro ministério está dentro da nossa casa. E o Senhor se agrada quando nós cuidamos, ali direcionamos os nossos filhos, pregamos a palavra dele para os perdidos da nossa própria casa. Então, irmãos, isso eu creio que é colocar o Senhor em primeiro lugar, é amar Ele acima de todas as coisas. É sempre que nós tiver que tomar alguma decisão, orar, consagrar e pedir direção para Ele. O Salmo 32, se eu não estou enganado, 32 ou é o 34, eu vou colocar ali depois para saber qual é o certo. O Senhor diz assim, instruir-te-ei o caminho que tu deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Aquele que ama o Senhor, aquele que teme o Senhor, Ele instrui o caminho certo a seguir. Que nós possamos ficar com essa palavra hoje, irmãos. Não se preocupar com nada, para que isso também não venha nos trazer problemas e consequências futuras, mas sim depositar nossa fé, nossa confiança no Senhor, priorizando e primiciando as coisas de Deus. E assim, todas as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe cada um que assistiu esse vídeo até aqui. Se você é novo, chegou aqui talvez por esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa palavra. Às vezes, irmãos, a gente pensa assim, uma palavra não falou muito comigo, mas às vezes vai falar com o teu irmão, às vezes vai falar com a tua mãe, às vezes vai falar com o vizinho. Quantas vezes, irmãos, eu mandei alguma palavra para alguém e a pessoa disse, olha, muito obrigada, hoje essa palavra falou comigo. Pede direção para o Senhor. Deus, para quem que o Senhor quer que eu envie essa palavra? E o Senhor vai falar. Assim você também está fazendo algo para o Senhor, assim também você está primiciando as coisas de Deus na sua vida, não guardando só para você, porque a palavra de Deus diz que uma luz, uma lamparina, quando ela é acendida, ela não pode ficar debaixo de uma cama, mas ela tem que ficar no centro, onde ela ilumina todo mundo.
Então nós temos que ser essa luz para o Senhor e Ele conta conosco. Nós somos embaixadores do céu aqui nessa terra. Nós somos o sal da terra. Amém, irmãos? Ficam todos com Deus, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.